Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com boas notícias, o Evangelho da Salvação em Jesus Cristo, conforme registrado por Mateus. No capítulo 19, nós estamos lendo aqui o texto em que mostra que Jesus perdeu um discípulo. Pelo menos naquele momento, temporariamente, ele perdeu. O que ocorreu depois, nós não sabemos, mas eu acredito que a história se manteve conforme está registrada aqui. Jesus perdeu o discípulo, jovem muito rico, riquíssimo. Vale lembrar que a muita riqueza contrastava, e até hoje contrasta, com a miséria extrema. Nos tempos de Jesus, naquele período, aquela região da chamada Palestina, lá, Judéia, Galiléia, Pérea, a marca, a característica era a pobreza, era a miséria. A culpa é dos romanos. Também, mas a culpa também era dos líderes judeus, que não aliviavam em absolutamente nada. Todo mundo com o pé no pescoço do povo, exigindo o seu quinhão, exigindo impostos e mais impostos. E a riqueza desse jovem contrastava com a extrema pobreza em que vivia boa parte da população naqueles dias. Vale lembrar que quanto mais próximo de Jerusalém e em Jerusalém, o contraste era ainda muito mais intenso, muito mais severo. Jerusalém, como toda cidade religiosa, como toda capital religiosa, no mundo todo, de todas as religiões, tá? Acaba se tornando uma cidade cara, um custo de vida elevado, né? A especulação imobiliária, o que custa R$ 10 fora da cidade, nos vilarejos, na cidade custa 15, 20. É assim, sempre foi assim, tá? E esse jovem procurou Jesus, dizendo que queria herdar o reino de Deus, ou o reino dos céus. Sinônimos, tá? Essa palavra é sinônimo. Tem muita gente aí que fala que uma coisa é diferente da outra. É o mesmo reino, é o mesmo rei, é o mesmo soberano, é o mesmo Deus. Não precisa ficar preocupado. É o reino de Deus. Esse jovem queria a consciência de fazer parte. Ele queria, de fato, fazer parte no reino dos céus. Ele queria ingressar, de fato. Religioso ele era. Judeu ele já era. E Jesus conduz esse jovem até o ponto em que se apresenta qual era o problema real. Eu não considero esse jovem um hipócrita ou um cínico, tá? Alguns comentários aqui dão a entender que era uma pessoa superficial. Não, não era uma pessoa superficial, tanto que procurou Jesus. Talvez ele tenha procurado muitos outros mestres religiosos daquela época. E todos devem ter dito para ele a mesma coisa: guarda os mandamentos, obedece à lei, viva em paz com o seu Deus, com o seu próximo. Esse ensinamento não era exclusivo de Cristo Jesus. Obedeça os mandamentos. Quando Jesus fala para esse jovem, obedeça os mandamentos, ele pergunta quais? Como perguntando, tem algo que eu possa fazer que eu não esteja fazendo? Tem algum mandamento diferente? Tem algum jeito diferente de cumprir a lei? E Jesus apresenta aqui os mandamentos óbvios, conhecidos de todos, toda criancinha em Israel conhecia os mandamentos que Jesus mandou esse jovem. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda criança, basicamente, sabe esses mandamentos aqui. Ele fala, mas isso tudo eu já obedeço desde sempre. Jesus aí fala, o que te falta? Se é a perfeição que você busca, se é a perfeição, se é o critério de amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus não citou essa ordenança primeiro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Jesus não citou de cara.
Jesus deixou para priorizar. Se é o que você quer, priorize a Deus. Vai, vende tudo que você tem, vende as suas riquezas, porque é isso que está te incomodando, é isso que está te atrapalhando, é isso que está corrompendo a sua vida com Deus, é isso que está limitando as suas ações, as suas decisões, a sua comunhão com Deus, a sua muita riqueza. Na vida desse jovem, a riqueza era um fardo, a riqueza era um peso, a riqueza era uma cruz. Ele estava mais para escravo do que senhor de riquezas. No mundo em que todos lutam por riqueza, que todos anseiam por riqueza, por prosperidade, por paz, por abundância, Jesus declarar isso é um escândalo, e ainda hoje é um escândalo, porque em algum momento todo indivíduo terá que priorizar. Porque a Bíblia declara: onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro são as riquezas deste mundo, desta vida, o seu coração está ali. Ah, então não pode ser rico? A Bíblia não diz isso. Riqueza, como todo e qualquer dom, adquirido ou herdado, adquirido de maneira correta, lícita, né, dentro dos conformes, legalmente e moralmente, porque tem coisa que não é ilegal, mas é imoral, né? Agora, parece que combinaram aí com o atual presidente para resolver a questão da imoralidade, né? As riquezas transferidas, o patrimônio da igreja que foi parar no bolso de algumas pessoas aí, não será mais uma restrição, ou seja, serão perdoados por decreto ou por legislação humana. Boa sorte, boa sorte. O fato é que esse jovem aqui tinha que tomar uma decisão. Jesus não fala para ele viver na pobreza, para ele viver na miséria. Não existe esse ensinamento na Bíblia. Jesus o convida para viver uma vida de absoluta dependência e confiança em Deus, tal qual as crianças. E Jesus apresenta aqui a mais elevada posição que ele poderia conquistar, entre aspas, ou alcançar, no reino de Deus, no reino proclamado por Cristo Jesus, que é o convite a tornar-se um discípulo de Cristo Jesus. O convite a ingressar na família da fé. O convite à adoção como filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Ele não estaria perdendo absolutamente nada. Estaria conquistando tudo. Inclusive, tudo que ele tinha medo de perder. Mas não é só a riqueza que impede as pessoas de um discipulado, de um aprofundamento, de uma espiritualidade, de uma vida de comunhão. Existem também os prazeres deste mundo. Nem todo prazer pode ser qualificado só como prazer. Muitos acabam se tornando uma obsessão. Outros se transformam numa forma de escravidão. Você fala: Marco, eu até gostaria de ser escravizado pelas riquezas, um bilionário cristão, né? O primeiro trilionário da fé. Já tem gente aí concorrendo aí, né? Na casa dos bilhões. Qual é o cristão mais rico, o pastor que tem mais dinheiro? A revista Forbes aí, uma revista americana voltada para o público da ganância, aqueles que cultuam a riqueza, aqueles que cultuam a fortuna, aqueles que cultuam uma vida que é uma vida comum, é uma vida que se expressa em meio a um esplendor glorioso mundano, mas não é uma vida superior a qualquer outra vida, só em termos qualitativos, entre aspas, né, no que diz respeito a usufruir do melhor desta terra, deste mundo. Então já tem lá os cristãos militando nessa área aí, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, conservadores, transformadores, todo mundo está nessa parada da grana aí. Boa sorte, sucesso, que Deus te conceda a paz e que, se for possível, que alcancem misericórdia no dia do juízo. Mas o fato é que, diante de Cristo Jesus, uma pergunta sincera, uma postura correta, terá a resposta adequada e verdadeira. Se livra de tudo que te impede
de seguir com Cristo Jesus. Ou nem precisa voltar, nem precisa fingir, nem precisa fazer de conta. Jesus não pediu o dinheiro desse jovem para si. Não pediu, ó, tá aqui o meu tesoureiro Judas, transfere aqui, nós vamos administrar o seu dinheiro, você vem para... Não. Você desembaraça. A sua muita riqueza é o que te aprisiona, é o que te acorrenta, porque ele não era senhor das riquezas, ele era escravo. Ele vivia para servir aquilo tudo. Outros são escravos de outras coisas, muito menos dignas de serem mencionadas. Mas são escravos. Pode se apresentar como quiser, pode fazer graça, pode ir para o TikTok, pode fazer piada, faça o que quiser, é escravo. Escravizado e voluntário. Foi lá e se algemou, foi lá e se prendeu, foi lá e se atracou, foi lá e ancorou-se. Esse é o convite que Jesus faz. Esse é o convite que nos coloca diante da responsabilidade de que decisões precisam ser tomadas. Não podemos aguardar o acaso, o dia da fatalidade, o dia da prestação de contas. O que de fato é importante para nós nesta vida. Não estou falando que as pessoas têm que ser felizes sendo pobres. Não estou falando que as pessoas não tenham que trabalhar, que prosperar não seja parte do plano de Deus para a humanidade. Não é isso. Eu estou falando de prioridade. Prioridade. Esse jovem, ele se apresenta aqui de uma maneira triste, solitário. Por mais que ele tivesse pessoas para servi-lo, acompanhá-lo, por mais que um cortejo estivesse ali acompanhando, carroças, servos, escravos, ele é apresentado só na sua miséria, na sua dependência, na sua absoluta confiança das riquezas, ele se encontra terrivelmente pobre e desamparado. Uma oferta foi feita e ele tristemente recusou. Como muitos recusarão. Talvez até por menos, talvez até por bem menos. Alguns talvez estejam presos a uma situação que hoje só causa sofrimento, vergonha, humilhação, constrangimento. E muitos estão se acorrentando hoje a situações que daqui a pouco, ao virar a esquina, ao cair aí à noite, só vergonha, humilhação, constrangimento. A decisão por seguir a Cristo Jesus é totalmente nossa. Ninguém irá para o céu amarrado. Ninguém se tornará discípulo de Cristo Jesus na marra à força. Deus nos concedeu essa graça. Deus nos concedeu essa responsabilidade. Somos responsáveis pelas decisões que tomamos e também pelas que desejamos ou não tomar. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda a paz.